Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Contrapontos. Eu sou o Sábio Cisnando, escritor, estudante de psicologia, pesquisador, e eu estou aqui com Jéssica, também estudante de psicologia, aplicadora ABA e com bastante experiência no tratamento de crianças com autismo. Ela já estagiou por muito tempo fazendo esse tipo de serviço, mas a gente não vai falar exatamente sobre isso. O que a gente vai falar agora é sobre uma intervenção que a gente fez há algumas semanas atrás, que teve bastante repercussão, em que a gente colocava uma plaquinha escrita na rua dizendo: leia um segredo, deixe um segredo. E essas pessoas deixaram segredos espetaculares e alguns deles a gente vai comentar agora. Na verdade foi tua ideia, né? A gente comentar os segredos, de repente dar alguns conselhos. Não que psicólogo dê conselho, mas a gente ainda falta alguns meses para se formar, então acho que a gente tem esse direito. Exatamente quais são os segredos que a gente decidiu revelar e comentar hoje, Jéssica? Então, é um prazer estar aqui. Eu estou muito ansiosa e animada para ter essa conversa. A gente selecionou os segredos que falavam especificamente sobre família, infância, relação com os pais. A gente achou um tema extremamente pertinente, até porque a gente percebeu que foi algo, foi um tema comum entre os segredos. A gente notou essa familiaridade. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu acho que também seria interessante a gente falar sobre o livro da Lindsay Gibson. Você pode mostrar para a câmera o livro que a gente vai usar hoje como base para comentar esses segredos? Claro. Esse é o livro que a gente vai falar. É de uma PhD de psicologia, a Lindsay Gibson. Ela é Alguém que sabe do que está norte-americana. falando. Sim, ela é norte-americana. O livro intitulado é Filhos Adultos de Pais Imaturos. E ele fala extremamente de como essas relações da infância com os pais vão afetar a nossa vida adulta. Eu achei muito pertinente, especialmente porque os segredos revelaram como que essas dinâmicas familiares afetaram essas pessoas e que os frutos foram expostos aí. Exato. Eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse podcast já seguiam nossa rede no Instagram e no TikTok e já viu exatamente do que a gente está falando, mas se você não viu, tá aí uma palhinha. Eu já traí e até hoje não sabem. PS, não me orgulho. Já fiz minha mãe apanhar para se sentir melhor no meu lar tóxico quando criança, mas sim me arrependo. Mesmo tendo vários amigos, eu sinto que estou sempre sozinha. Sofria bullying no ensino médio e acho que nunca vou perdoar aquelas pessoas. Eu sou trans. Acho que no fundo não amo minha mãe. Alguns desses segredos foram extremamente profundos. Eu imagino que você, como grande parte dos espectadores, tenham ficado chocados com a natureza desses segredos, mas a gente tem que pensar que na psicologia a base da cura é a fala, é a verdade. Então, apesar de ser doloroso às vezes expor uma ferida, é uma opção muito superior à opção de deixar aquela ferida gangrenando, deixar aquela ferida escondida. E eu acho que a gente precisa perceber que expor as nossas maiores dores e lidar com elas é muito melhor do que deixar elas escondidas, porque enquanto elas continuarem escondidas, elas vão continuar vivas e em crescimento. Sim. Então, ela já falou do livro que a gente vai usar hoje como base, e agora a gente vai começar lendo alguns desses segredos que estão relacionados à maternidade, paternidade, à família como um todo. Todas as pessoas que a gente entrevistou são justamente adultos e muitas vezes falam de relações não resolvidas com os pais. Então, essa intervenção e esse livro eu acho que caíram como uma luva e a gente vai tentar fazer então essa conexão. Aleatoriamente, eu peguei aqui um segredo que diz: sou uma extrovertida muito solitária. Tento sorrir para buscar reciprocidade. A princípio, esse segredo, eu vi sua reação, não tem nenhuma conexão com relação com os pais. Mas com base nesse livro, o que é que a gente pode tomar como conclusão? Por que uma pessoa normalmente tenta agradar as outras pessoas, tenta demonstrar algum tipo de extroversão, justamente para buscar essa aprovação, buscar o amor do próximo? Que fenômenos na infância podem gerar esse tipo de comportamento? Você consegue dar uma elucidada pra gente?
Sim, de fato, a princípio gera uma estranheza, mas que ao ler o livro faz total sentido. A autora, ela comenta que pais emocionalmente imaturos, eles vão gerar um distanciamento emocional dos filhos e, consequentemente, vão deixar essas crianças sentirem solitárias, porque elas vão buscar constantemente o afeto e não vão receber. E quando a gente fala de pais emocionalmente imaturos, não necessariamente são pais ruins, mas sim que não souberam passar essa segurança emocional para os filhos, que é tão importante quanto a segurança física. E aí, nessa constante busca de tentar buscar o afeto dos pais, de sentir próxima, de criar uma conexão e criar um vínculo, vem a solidão, o vazio que inicialmente a criança não entende, mas que acaba se estendendo para outras relações. Exatamente. Porque nesse livro, o objetivo da psicóloga não é atacar os pais, não é dizer que eles são más pessoas, que eles são cruéis com seus filhos, sabe? Ela não está implicando intencionalidade nessa imaturidade. Tudo que ela está querendo dizer é que alguns pais simplesmente não têm o desenvolvimento emocional arrojado o suficiente, desenvolvido o suficiente para conseguir lidar com seus filhos. Eles ainda têm questões internas, sofrimentos que eles trazem das suas próprias infâncias que não são resolvidos e por isso, por não saberem lidar com seus próprios medos, com suas próprias limitações, eles projetam nos filhos esse tipo de comportamento tóxico que eles têm. Não quer dizer que eles estão fazendo isso por mal ou de propósito, mas como eles ainda não amadureceram emocionalmente, eles acabam trazendo isso para casa e influenciando negativamente a vida dos filhos. Então, não uma crítica... Esse livro não tenta trazer uma crítica cruel aos pais, mas só trazer luz a uma questão que é comum na casa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse livro é americano, mas poderia muito bem ter sido escrito aqui no Brasil, porque essa é uma questão definitivamente universal. Eu acho que você fez um ótimo comentário para esse primeiro segredo, e a gente vai para o próximo, que diz o seguinte: não me identifico com a minha família. Ainda estou refletindo um pouco sobre essa frase, porque eu acho que é uma das coisas mais comuns de se escutar e de pensar sobre, porque o que é identificação? É nada mais do que você querer pertencer à forma que você é a alguma pessoa, no caso seria a família. Essa pessoa não se identifica com a família dela, porque ela cresceu num lar em que provavelmente os valores eram muito diferentes do que ela cresceu e percebeu que ela queria para a vida dela. Mas assim, o fato de que ele não se identifica com a família, e como esses bilhetes são anônimos, a gente não sabe quem é essa pessoa, não sabe nenhum detalhe, mas você dizer que você não se identifica com a sua família, talvez ideologicamente, não quer dizer que você não ame sua família, não quer dizer que sua família não seja gentil com você. Eu acho que isso aqui não necessariamente é uma crítica à família, não é uma reclamação da forma com que a família trata ele. Eu acho que isso é relativamente normal, sabe? É para isso que no final das contas servem os amigos. Geralmente a gente procura amigos que têm uma ideologia parecida com a nossa, crenças parecidas com as nossas, o temperamento parecido com o nosso. E a gente pode fazer uma escolha em amigos, relacionamentos afetivos, e a família a gente não escolhe, mas não é porque a gente não se identifica em certos aspectos com a nossa família que a gente não ama essa família, sabe? Eu acho que você não se identificar tanto com a sua família não é um problema, contanto que você ame sua família, se isso for possível, e que a sua família te ame, te apoie. Eu acho que não é um problema em si. Eu acho que pode ser saudável você não encontrar uma identificação com a sua família e mesmo assim amar aquela família, apesar de não gostar de repente das mesmas séries, filmes, músicas. Você pode ser completamente diferente politicamente da sua família e ideologicamente em todos os sentidos e ainda assim gostar deles, ainda assim quando você tem um problema sério, essa sua família te amparar, sabe? Então, eu não sei qual foi a intenção dessa pessoa, mas eu diria que talvez esse não necessariamente seja um problema para ela. E se a família ama essa pessoa, eu acho que a identificação talvez não seja o ponto mais importante na relação entre eles, sabe? Pronto, tá aí. Agora, esse sim é um pouco mais problemático. Ele fala: adoraria ser mais amigo dos meus pais. Eu acho que se você tivesse numa consulta terapêutica, de repente o que o psicólogo perguntaria é: por quê? Se você gostaria de ser mais amigo dos seus pais, por que você não é?
Talvez seus pais sejam emocionalmente indisponíveis, mas não necessariamente isso quer dizer que eles não te amem, não necessariamente isso quer dizer que eles não estariam dispostos a se aproximar um pouco mais de você e criar essa conexão que de repente você não encontra, sabe? Não é porque essa pessoa não está conseguindo se conectar mais com os pais que os pais não amam essa pessoa. De repente, na própria infância dos pais, como a gente vê a doutora falando no livro, os pais não tiveram contato com seus familiares, não encontraram o carinho que precisavam na sua própria família durante sua infância, e por conta disso, eles nunca aprenderam o que é dar amor para um filho. Se ele nunca recebeu um carinho ideal dos seus pais, às vezes ele não aprendeu a repassar esse carinho para os filhos. Então, eu acho que é difícil você, às vezes, se colocar no papel da pessoa responsável pela sua relação com seus pais, porque você sempre acha que seus pais são perfeitos e eles deviam tomar o primeiro passo. Mas uma coisa eu sei, todo mundo que escreveu esses segredos era adulto. E você, como adulto, de repente podia criar coragem, eu sei que é difícil, e tomar o primeiro passo para sentar com seus pais e dizer exatamente isso. Adoraria ser mais amigo de vocês. Por que não? É difícil você chegar num pai que foi emocionalmente distante durante toda a sua vida e dizer: eu te amo, eu sempre te amei e gostaria que você demonstrasse esse carinho comigo. Não é nada fácil. Parece fácil para quem tem uma família mais conectada, mas eu sei que para muitas pessoas que têm uma família que se ama e não expressa isso, começar a expressar essas exigências sentimentais, essas exigências afetivas, é algo extremamente difícil, mas é aquilo. Se expor é difícil, mas viver uma vida incompleta é muito mais difícil, é muito mais doloroso. Então, fica aí minha sugestão. Se você que escreveu isso estiver escutando esse podcast, é difícil, eu sei que é difícil você sentar com uma pessoa que você ama e que é indisponível e exprimir o que você sente, mas viver sem amor é muito mais difícil. Vamos pro próximo segredo. Esse eu vou deixar você comentar, já que eu tô falando muito. Tenho medo dos meus pais morrerem cedo e me deixarem só. Esse é um segredo que eu sei que é pessoal seu, mas ele poderia ter sido escrito por qualquer pessoa que já pisou nesse planeta, porque isso é absolutamente comum. Todo mundo sente uma necessidade intrínseca de ser amado, protegido, escutado pelos seus progenitores. Então, você ter que se deparar com essa perda definitivamente não é fácil. É um medo absolutamente comum entre todas as pessoas, não quer dizer que seja menos complexo, mas é comum. Tem uma parábola de Buda que é a seguinte: um jovem vai até Buda e diz: Buda, meu pai está prestes a morrer e eu gostaria de saber o que é que você pode fazer a respeito disso. Eu sei que você é um homem santo, eu ouvi dizer que você é uma pessoa elevada. O que eu posso fazer para que meu pai não morra? Aí Buda falou: é o seguinte, vá para uma cidade, bata porta por porta em cada casa e você precisa encontrar uma pessoa que nunca conheceu alguém que morreu. Bata de porta em porta e na hora que você encontrar uma pessoa que não conhece ninguém que tenha morrido, traga essa pessoa pra cá e eu vou conseguir salvar seu pai. Meses depois, o jovem aparece para Buda e chora aos pés dele e fala: eu finalmente entendi seu recado. Eu fui para dezenas de cidades, falei com milhares de pessoas e não consegui encontrar ninguém que não conhecesse alguém que tivesse morrido. Não conheci ninguém cujo uma pessoa amada não tenha falecido. Então, ele percebeu a realidade inevitável da vida, que é a morte. Então, a partir do momento que você conclui que todos os seres humanos que já pisaram nesse planeta ou não só tiveram uma pessoa querida que morreram, como eles mesmos morreram, você começa a perceber que, por mais que seja doloroso, é inevitável. E se é inevitável, a única saída é a aceitação. Se você não pode mudar uma realidade, você precisa aceitá-la. Tenho medo que meus pais morram cedo e me deixem só. A verdade é que isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer com todo mundo. Vamos rezar para que isso não aconteça agora ou tão cedo, mas a gente precisa aceitar que essa é uma realidade universal. E o máximo que a gente pode fazer é amar ao máximo nossos pais e demonstrar todo o carinho que a gente tem por eles. Fale cada palavra de amor que você sente por eles e talvez a morte seja um pouco menos pesada.
O próximo segredo é: tenho medo do meu pai me rejeitar. E aí, Jéssica? Com base no livro da doutora, o que é que você conseguiria comentar sobre isso? Eu entendo que esse deve ser um medo muito comum para muitas pessoas que tenham algo que pense que vai afetar a relação com os pais e, consequentemente, essa característica, essa coisa que faz ter o medo da rejeição, gera esse incômodo. Mas eu acredito que, querendo ou não, nós sempre vamos ter a criança dentro de nós buscando segurança e conforto familiar. A nossa relação com os nossos pais ou cuidadores sempre vai ser a mais importante da nossa vida, porque já dizia Lia Luft, uma escritora brasileira, que a infância é o chão que a gente pisa para sempre. Perfeito. Porque todo mundo quer ter esse apoio, não só na infância, mas durante a vida adulta. E eu acho que essa rejeição vem do medo de justamente talvez o pai não amar mais a pessoa depois de, enfim, saber de algo que na cabeça dessa pessoa possa mudar. Muito bem falado. Porque a grande verdade, a gente que lida com a psicologia e lida com os segredos constantemente, é que nem todos os pais amam os filhos. Eu acho que se todos os pais amassem os filhos, obviamente não haveria abandono, não haveria o medo de abandono, já que Sim, estaria fora do reino da realidade. Mas assim, obviamente todos os pais, como diria Immanuel Kant, o filósofo alemão, todos os pais, se não amam seus filhos, naturalmente precisam agir como se amassem, porque é fundamental para que qualquer ser humano se desenvolva de maneira saudável, que ele se sinta amado. E por mais que algumas mães, especialmente alguns pais, não consigam sentir o afeto, não consigam sentir o amor verdadeiro pelo seu filho, ele precisa pelo menos agir de maneira que o filho se sinta amado, porque nem todo mundo consegue dar amor, mas todo mundo merece ser amado. Então, eu compreendo totalmente o seu medo. Eu tenho medo do meu pai me rejeitar. Eu acho que não é algo que esteja nas suas mãos. A melhor coisa que você pode fazer é aguar, cuidar do seu próprio jardim, porque certamente esse não é um medo que ninguém deveria sentir. É a responsabilidade do pai, é a responsabilidade da mãe amar seu filho e não do filho de ter que buscar amor. Como a gente já viu, inclusive, no segredo anterior, onde uma das participantes, acho que está em feminino, falou que sempre está agradando as outras pessoas para conseguir aprovação. Isso acontece muito justamente em casas em que os filhos não se sentem amados, não sentem que estão recebendo a atenção dos seus pais e por isso acabam tentando sempre ser o centro das atenções, sempre fazer algo exemplar, sempre chamar a atenção para conseguir um carinho que deveria acontecer normalmente, sem que a criança intervisse, porque especialmente no momento de desenvolvimento do ser humano, a gente precisa de amor incondicional. sim. Inclusive, isso me lembra uma frase que é extremamente clichê, mas querendo ou não, na faculdade de psicologia, a gente vê que é verdade, que é todo excesso esconde uma falta. Então, Perfeito. normalmente, quando essas pessoas são extremamente expansivas ou têm alguma característica muito forte, provavelmente ela tá tentando dar conta de um vazio de alguma determinada área. Exato, muito bem pensado. Meu maior medo é destruir a vida da minha filha, igual minha mãe destruiu a minha. Uau. É o medo de permanecer num ciclo, né? Exatamente. Quer fazer algum comentário sobre ele? Eu acho que esse medo é extremamente comum. Eu acho que é muito normal, inclusive, algumas pessoas que sofreram muitas privações na sua infância tentar supercompensar isso com seus filhos. Então, dão tudo que podem pro filho, nunca dizem não, tentam sempre compensar a infância rígida que tiveram com uma... Qual é o nome? Eles tentam compensar a infância rígida que tiveram, criando seus filhos de uma maneira super liberal, sem nunca dizer não pro filho, atendendo a todos os pedidos.
Eu não tô dizendo que isso necessariamente é o que tá acontecendo com a pessoa do segredo, mas eu acho que ela tem uma boa intenção, na verdade. Eu acho que a intenção aqui é justamente ser mais responsável como mãe, atender às necessidades que o filho tem e enxergar ele como um indivíduo que tem suas necessidades. Eu fico um pouco em conflito quanto a isso, porque definitivamente, se você teve uma má infância, se você teve maus pais, você precisa superar aquela infância e dar ao seu filho coisas que você deveria ter recebido. Meu único medo ao escutar falas como essas é que você, de repente, supercompense as faltas que você teve, criando filhos que podem se tornar completamente mimados, que não sabem escutar um não, que recebem tudo que precisam, e isso certamente não vai formar um bom ser humano. O ser humano também precisa de limites para se ajustar bem à realidade. Eu não sei que opinião você teria sobre isso. Isso me lembra uma passagem de Freud que fala mais ou menos assim, que a infância é a fonte de muitas emoções fortes nossas e também de muitos conflitos internos. E é justamente essa relação que ela teve com a mãe dela que gera esses inúmeros conflitos internos que ela tenta não passar, né, para essa próxima geração, que no caso é a filha dela. Só que eu acho que não exatamente dando um conselho, mas seria mais uma reflexão que talvez ela poderia fazer. Seria a respeito desses próprios conflitos internos. Se ela deseja não passar isso para a filha dela, então que ela consiga primeiro ter essa autopercepção, fazer uma autorreflexão, para que ela gerencie tudo que ela passou e consiga dar o melhor para a filha dela. Ela só vai conseguir dar esse melhor sendo melhor para si mesma. Perfeito. Lê o próximo segredo, por favor. Acho que no fundo não amo minha mãe. Ironicamente, a gente estava falando sobre o duro fato de que alguns pais não amam seus filhos. E eu acho que um pouco mais raro é isso. Um filho que não ama os pais. Porque é muito mais normal o contrário, né? Os filhos se sentirem mais apegados aos pais porque você tem a necessidade prática, você tem a necessidade biológica de ter uma pessoa que está cuidando de você, que está te ensinando. Então, eu acho que essa é uma questão bem mais incomum, né? Você falar no sentido psicológico, no sentido evolutivo, os filhos não se apegarem aos pais ou não amarem os pais, eu acho que é um pouco mais raro, mas também é compreensível. Eu não sei que tipo de infância essa pessoa teve, eu não sei se de repente ela passou algum tipo de maltrato, ou de repente não. De qualquer forma, é válido. Nem sempre, inclusive eu acho que eu comentei sobre isso na publicação, que nem sempre a gente sente o que acha que deveria sentir. Então, você não é o meu lugar, nem o lugar de ninguém julgar você por sentir que não ama sua mãe. Sim. Todo mundo tem o direito de sentir o que sente, sentir o que quiser. Ninguém tem um controle sobre o que sente. Foi exatamente o que Kant falou no quesito dos pais amarem os filhos. Você não tem como controlar seus sentimentos. Você não tem como controlar uma questão como o amor ou até o respeito. As pessoas geralmente falam, você tem que respeitar as outras pessoas. Você tem que ser gentil com as outras pessoas. Você não pode atacar as outras pessoas, mas você não pode dizer que você tem que respeitar todo mundo, porque o respeito, assim como o amor, é mais um sentimento. Você sente respeito em relação a uma pessoa, assim como você sente amor em relação a uma pessoa. Então não tem como você respeitar todo mundo, tem como você ser gentil com todo mundo, tem como você ser cordial, educado com todo mundo, mas não tem como você respeitar todo mundo, porque você igualmente não pode amar todo mundo, você não pode ter carinho por todo mundo. Então, essa é a realidade, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo muito baseado no romantismo, em que os pais deveriam amar os filhos, nem sempre isso acontece, infelizmente, os filhos deveriam amar os pais e também nem sempre acontece, e eu acho que é válido. Eu acho que se você sente que você não ama sua mãe, eu não sei o porquê disso, eu não sei se de fato você não ama sua mãe ou se foi só uma questão de momentos, se vocês estavam brigados, mas uma coisa que você precisa saber, se você estiver escutando isso agora, é que ninguém controla o que sente. Se as outras pessoas que de repente podem te julgar amam as suas mães, não é por opção. É 100% automático. A pessoa nasceu dessa maneira, da mesma forma que você automaticamente não ama sua mãe. E ninguém pode ser culpado aqui. E se você não ama sua mãe, eu espero que vocês pelo menos tenham uma boa relação e que vocês se tratem com respeito e companheirismo.
Vamos pro próximo segredo? Tá. Aliás, perdão, você tem algum comentário pra dar? Eu acho que justamente como você comentou dessa questão de romantizar as relações, a gente cria uma expectativa de como as pessoas devem agir e se sentir em relação às outras. Especialmente porque eu até vi uma resenha desse livro que falava que na cultura latino-americana era muito comum essa proximidade dos filhos com os pais, especialmente depois de... Especialmente não, mas era muito comum essa relação de proximidade com os pais, mesmo depois de os filhos adultos, já autossuficientes. E aí, quando ocorre esse distanciamento, isso é visto com maus olhos, de que como assim o filho é distante dos pais, como assim não ama? Bowlby, na sua teoria do apego, fala que o cérebro primitivo, ele vê a segurança residindo na familiaridade. Ou seja, se uma criança ela cresce sem amor, sem carinho, por mais que, como a gente já tinha falado, que toda a segurança física dela seja proporcionada, então ela pode ter alimento, ela pode ter moradia, mas se ela não tem conexão emocional, se ela não tá sendo amada, se ela não tá tendo esse apego emocional com os familiares, no caso dessa mãe, como que a criança vai desenvolver conexão emocional com ela? Como que é possível amar uma pessoa que nem sequer demonstra amor? Especialmente na infância, que você está aprendendo como que o mundo funciona. Se o funcionamento do mundo começa pelos seus pais e os seus pais não te dão amor, você entende que o funcionamento do mundo não tem amor. Que as relações funcionam de outra forma. Não dá para esperar que uma pessoa ame sua mãe se ela não teve isso, se a relação não foi pautada no amor. Perfeito. Muito bem colocado. Muito difícil você devolver algo que você nunca recebeu. Exatamente. Agora sim, vamos pro próximo. Eu acho que tu já tinha comentado, mas talvez, enfim, se der insights legal, a gente pode falar sobre. Ok. Tenho medo dos meus pais morrerem cedo e me deixarem só. Você tem alguma coisa nova pra adicionar? A gente já leu esse segredo, mas eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode falar. Eu acho que o medo é o que nos torna humanos. O medo de perder as coisas faz a gente dar mais valor a elas. E se você tem medo de perder seus pais, significa que você se importa muito com eles, você dá valor a eles, à presença deles. Então, talvez você veja isso como uma coisa boa, não porque você vai perder, consequentemente, todo mundo vai, mas eu acho que para refletir sobre a forma que você tem agido com eles, para tentar buscar momentos de realmente estar mais próximo, de estar presente. Você tá presente com eles e aproveitar cada momento. Exatamente. Adorei seu comentário. Eu, inclusive, não tenho nada a adicionar. Vamos ver se a gente acha mais um segredo, que a gente tá meio... A gente se confundiu aqui um pouco, acabou misturando os papéis, mas a gente vai ver se tem algum segredo novo. Sabe? Acabou que a gente já leu todos os segredos, mas eu acho que é um momento ideal a gente aproveitar essa oportunidade e falar de uma maneira mais geral. Jéssica, o que foi que você aprendeu? O que é que você tem a mostrar desse livro? Basicamente, com o livro a gente consegue ter uma boa reflexão de como que as relações de pais e filhos vão sendo construídas e vão afetar não só o período da infância, mas a gente sabe que isso vai perdurar a vida adulta completa. Perfeito. E tem um trecho do livro que é muito interessante de lembrar. Peraí. Eu acho que todo mundo conhece alguém ou já foi essa pessoa de que essa criança é madura demais, meu Deus, ela parece um mini adulto, olha tudo que ela consegue fazer. Sim. Parece que essa criança não precisa de ninguém, olha como ela é suficiente. Sendo que nenhuma criança é madura o suficiente. Toda criança, ela é criança. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, de suporte, tanto físico, emocional. E muitas vezes é o que acontece quando você é criado por pais emocionalmente imaturos. Porque os filhos acabam buscando qualquer migalha de afeto e, ao não ter, eles pensam que a vida adulta vai trazer essa autossuficiência. Eles vão ser... É como se eles não fossem mais precisar dessa validação dos pais. E aí eles buscam ser autossuficientes e por isso são considerados maduros demais,
por justamente não ter esse apoio e tentarem ser eles mesmos esse suporte que não tiveram. Perfeito. Adorei esse seu comentário. Esse podcast foi um pouco curto, porque basicamente ele é o primeiro podcast que a gente já fez, mas eu acho que a gente conseguiu explorar muito bem os segredos trazidos. Especialmente Jéssica conseguiu explorar muito bem o livro que a gente trouxe como base para esses comentários. E antes de encerrar o programa, eu gostaria de perguntar se você tem alguma coisa para adicionar. E aí? Bom, quebrando a quarta parede agora, eu gostaria muito de agradecer de estar aqui no podcast, de estar compartilhando um pouco da nossa formação de psicologia. E a gente está muito feliz de estar criando esse espaço para falar um pouco mais de aspectos do dia a dia, do que realmente afeta. A gente está falando aqui segredos reais de pessoas reais para pessoas reais. É isso que a gente quer. A gente quer trazer a psicologia para a vida real, para entender como as pessoas estão se sentindo, como essas questões da vida estão afetando. Eu acho que nada melhor do que também ter uma pessoa, enfim, para dividir isso. Tem sido muito bom e muito obrigada, estou muito feliz. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Assim como ela falou, por favor, comentem o que vocês gostariam de ouvir no próximo podcast e a gente vai procurar. Só para deixar claro, a gente é estudante da Federal de Pernambuco e a gente tem inúmeros professores com doutorado, pós-doutorado, formação no exterior. Então, acho que tem muitas pessoas que, se eles se perceberem que vocês querem a presença deles, eles vão vir. Então, se você quiser algum tema específico relacionado à psicologia, com certeza a gente vai conhecer algum especialista que vai ser um dos melhores do Brasil, que se a gente insistir muito, eles vão vir. Então, se vocês querem muito um tema, por favor, comentem, que a gente vai trazer a melhor pessoa possível pra cá. Não duvide da UFPE. É isso. Tchau, pessoal. Foi um prazer.